Shalom, shalom, irmãos. Então, como é que os irmãos estão? Irmãos, vou continuar dando a continuidade aqui sobre a questão da, da rebelião, né, que teve aí. Só que, na verdade, o avivamento já terminou, né? Mas estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos. Por que eu estou gravando? Porque o Eterno, ele me mostrou mais um pequeno detalhe ali, né? No NJ 3420, né? E ela mostrou um detalhe ali, né? Então eu quero aqui compartilhar com os irmãos, né, o que foi esse detalhe, né? A mais que Alba mostrou no NJ 3420, né? Ali, né? Que fala do juízo, né? Que vai vir contra os leões, né? Com os poderosos, o juízo das águas, né? Ali, as águas de Isaías 28, verso 2, né? E os poderosos serão tomados por esse juízo aí, por essas águas, né? Serão tomados, né? Aí o Eterno mostrou justamente, né, nesse versículo mais um detalhe, né? Então eu né, decidi gravar esse vídeo aqui para mostrar para os irmãos esse detalhe que ela mostrou, né? Esse detalhe a mais, certo? Então beleza. Se os irmãos puderem acompanhar, seria bom, né? Aí, então eu vou compartilhar para os irmãos esse detalhe aqui a mais que ela me mostrou nesse mesmo, né? Nesse versículo, né? De J34, verso 20, certo? Então vamos lá. Acompanha comigo aí, J34, verso 20. Diz o seguinte, ó. Ó, em um momento eles morrem, né? E as pessoas, né? As pessoas aqui são gentios, né? Laodiceia, beleza? Né? E as pessoas serão, né, perturbadas pela mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem do Raminha, no mensageiro número 2, né? Entendeu? Ele vai vir com a mensagem, né? De Isaías, capítulo 28, verso 2. O dilúvio do açoite, né? Então a Laodiceia, né? As pessoas, a Laodiceia, os gentios, serão perturbados por essa mensagem de Isaías 28, verso 2, né? E os poderosos serão levados por essa mensagem, por essa água, né? Por essas águas destruidoras, os poderosos serão levados, né? Serão tomados, serão, né, reprovados, entendeu? Para quem assistiu o vídeo aí que eu já lancei falando questão, já falei sobre essa questão, né? Para quem está acompanhando os vídeos aí, já está entendendo o que eu estou falando, certo? Então aqui fala, né? J 420. Em um momento eles morrem, as pessoas, os gentios, lá do céu são perturbados pela mensagem, né? Até meia-noite, tem até meia-noite, que o tempo dos gentios termina meia-noite, né? O tempo lá da Laodiceia, né? Da igreja de Laodiceia termina meia-noite. Então eles são perturbados pela mensagem até meia-noite, né? Aí já volta no tempo, né? E os poderosos, quando? No início da semana. Poderosos são porque tomados por essas águas. Por quê? Porque as águas, essa mensagem do caminho direito, né? Vem no início da semana. Entendeu? Vem no início da semana. E os poderosos são tomados, né? Por essas águas, né? Que vem no início da semana, né? E a Laodiceia são perturbados até meia-noite, entendeu? Então essas águas vêm quando? Essas águas, esse juízo, essa mensagem, né? Vem na abertura da semana, entendeu? Na abertura da semana vem o dilúvio das águas, do açoite, né? A Laodiceia é perturbada até a meia-noite e os poderosos são tomados por essas águas, entendeu? Então beleza. Aí fala aqui, agora que está o segredo aqui, que ela mostrou, né? Um detalhe aqui, ó, bem, né? Bem forte, quer ver, ó? Não pode deixar dúvida, né? Aqui, ó. Em um momento eles morrem, tal, e as pessoas lá do céu é perturbadas pela mensagem, né? E os poderosos, né, são tomados sem intervenção humana, né? Só que tem tradução que fala o quê? Eu até pesquisei, eu até abaixei o print aqui, ó. Tem tradução que fala o seguinte, ó. NJ 420, né? Essa tradução aqui, ó, fala assim, ó. Né, diz assim, ó. De repente, aqui, ó, eu até pesquisei no Google, né? J420, pesquisei, não dá pra ver não, né, irmãos? Não dá pra ver não. Então pesquisei no Google, né? Eu pesquisei no Google J420 em outras traduções, né? Aí diz assim, ó. Nessa tradução aqui diz assim, ó. De repente, né, morrem, né? No meio da noite. As pessoas são, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó, NTL, né? Para a tradução da NTL, né? J420. Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, quer ver, ó? Nessa tradução aqui na NTL, tá? Diz o seguinte, ó. J420 na NTL. Ó. A morte pede
A morte pode vir de repente. Que morte é essa? Quem viu o vídeo anterior sabe que eu tô falando da morte que vai vir, né? Vai adentrar as janelas dos poderosos, né? Quem assistiu o vídeo anterior que eu lancei, que fala da ressurreição, né? Do Messias e o pacto renovado. Quem assistiu esse vídeo aí sabe, né? Dessa morte que vai vir contra os leões, né? A morte de entrar na janela deles, né? Dos leões. Pois então. Quem assistiu o vídeo anterior, assista lá. Quem não assistiu, assista lá, né? Depois assistir esse vídeo aqui. Beleza? Aí fala aqui, né? Na tradução NTL, ó. J420. Né? De repente morre. Né? De repente morre. No meio da noite. Tá vendo aí? No meio da noite, ó. As pessoas são abaladas e passam. E os poderosos, quem é os poderosos? É os leões. Né? Os poderosos são arrancados por uma força invisível. Arrancados. Arrancados porque é um código. Nessa tradução aqui fala arrancados. Por que falar arrancados nessa tradução aqui da NTL? Os poderosos são arrancados, né? Sem que haja mão. Arrancados. Por quê? Estou falando de Ezequiel, irmãos. De Ezequiel. Entendeu? Os poderosos, os leões sendo arrancados com fúria. Lembra de Ezequiel 22? Diz assim, ó. Ezequiel 19, né? No caso, que fala da leoa, né? Do lamento da leoa e o pacto quebrado. Quem assistiu o vídeo sabe, né? Que a leoa, né? Que deita entre leões, né? A leoa, né? Deita entre os poderosos. Não é assim? Pois então. Por isso que nessa tradução aqui fala, né? Que os poderosos serão arrancados. Não fala tomados, fala arrancados. Porque falando de Ezequiel 19. Vou ler lá para os irmãos. Ezequiel 19. Ezequiel 19, verso de número o quê? Vou ler do verso 1 para os irmãos verem que está falando aqui dos leões, né? Os poderosos. Ó. Ezequiel 19, verso 1. Ó. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos principais de Israel, né? Os de frente, né? Os que guiam o povo, né? Os que guiam o povo, os de frente, os anciões. E diz, o que é tua mãe? Né? Quem é tua mãe? É uma leoa. Quem é a leoa? É uma mulher, certo? Uma leoa. E ela se deita entre leões. Né? Os poderosos aqui, os leões. Ó. Os poderosos são os leões. Tá vendo? Os poderosos aqui são leões. Por que esses leões aqui são chamados de poderosos? Por quê? Porque eles têm autoridade. Entendeu? Autoridade, né? Só que essa autoridade deles é para derramar sangue inocente. Está lá em Ezequiel 22, verso 6. Quer ver? Ó? Ezequiel 22, verso 6 diz o seguinte. Ó, fala dos poderosos, né? Aqui, ó. Ezequiel 22, verso 6. Ó. Eis que os principais de Israel, igual está lá em Ezequiel 19, verso 1. Eis que os principais de Israel, cada um estava em ti com poder, né? Com poder que é autoridade, com poder, autoridade de derramar sangue. Tem sangue inocente. Entendeu? Então, por isso que esses leões eles são chamados de poderosos. Por quê? Porque eles têm poder, autoridade. Né? Autoridade. Que poder que eles têm? A lei de Moisés. Entendeu? Só que eles prestam a lei de Moisés de forma distorcida. Né? Para matar pessoas que eles não gostam. Entendeu? Eles matam pessoas inocentes. Né? Que eles não gostam. O irmão que eles vai com a cara, eles matam. Eles usam a lei de Moisés distorcida. Né? É um julgamento injusto. Entendeu? É um julgamento que olha a aparência da pessoa. Né? A aparência. Aí mata a pessoa. Entendeu? Por isso que fala que são poderosos, porque eles têm a autoridade de Moisés, a lei de Moisés. Quem é Moisés? Homem direito. Mas como ele não está aí mais nos meus irmãos pregando, aí os poderosos, né, os fariseus, né, pegou essa autoridade dele, né, e usa de forma distorcida para matar aquilo que eles não gostam, né, que eles vão com a cara da pessoa, aí eles matam. Eles julgam, é um julgamento injusto, né, julga pela aparência. Entendeu? Por isso que é a mulher que lidera, né, essa questão de julgamento aí no templo, essas coisas do templo, a mulher que lidera, né, a leoa. Porque ela é Samuel. Samuel fazia, né? Ali as 700 pessoas, né? Olhar a aparência, Samuel, né? Entendeu? E ela que leva, né? Samuel que leva, né? Que pega a frente, né? Nessas questões aí do templo. Por isso que ela, né? Ela leoa, né? E ela faz essas 700 pessoas, né? Samuel, entendeu? Entendeu? Aí fala aqui, ó. Por isso fala que são poderosos, porque tem poder, né? Poder de Moisés para derramar sangue inocente. Eles violam a lei de Moisés, entendeu? E distorcem a lei de Moisés para matar aquelas pessoas que eles vão com a cara da pessoa, né? Vão matar ele então. E usa a lei de Moisés de forma distorcida e mata a pessoa que eles não gostam, entendeu? Derrama sangue inocente. Fala aqui, né? Ezequiel 22, verso 6, ó. Né? Diz o quê? Ó. Eis que os principais de Israel, ó, de frente, né? Os principais, ó, de frente, ó, os que guiam o povo. Cada um estava em ti com poder, autoridade, né? A lei de Moisés, né? Cada um tinha um poder, né, de derramar sangue, tá vendo aí? São fariseus, entendeu? Hipócritas, né? Tem o poder de derramar sangue, usa a lei de Moisés, né? O poder de Moisés, a lei de Moisés.
Entendeu? Por falar que eles são poderosos, que eles têm autoridade da lei de Moisés, né? O poder da lei de Moisés, entendeu? Então, o que falar em Jó 4:20, né? Os poderosos serão arrancados. Arrancados com o quê? Aqui, ó. Ezequiel 19, de número, verso de número 12. Diz o seguinte, ó. Mas ela quem? A leoa. Tô falando da leoa, né? Agora tô falando da leoa, né? De frente, né? Ali. Mas ela, né? Ela foi arrancada com fúria. Não é a palavra arrancada aí? Igual tá na Bíblia lá de NTL, né? NJ 4:20. Quando você lê a Bíblia NTL da NJ 4:20, fala o quê? Os poderosos serão arrancados. Não fala tomados, fala arrancados. Arrancados o quê? Com fúria. Entendeu? Com fúria, a mensagem, né? O dilúvio do açoite chegando contra os poderosos, entendeu? Serão arrancados, né? Serão reprovados com fúria. Aqui, ó, Ezequiel 19:12, ó. Mas ela, né, a leoa, né, ela foi arrancada, não só ela, mas todos os leões, né, que tá ali, que tem poder de derramar sangue, né, autoridade. Mas ela, né, foi arrancada com fúria, né, e arrancada, foi tomada com fúria, ó. Tomada com fúria, arrancada com fúria. Por isso que na Bíblia lá fala, né, na ITL, né, J4:20, fala que os poderosos são arrancados. Essa tradução aqui em ITL. Fala tomar, fala arrancados. Porque falando de Ezequiel 19, verso 12, né? Mas ela foi arrancada, tá vendo? A palavra arrancada com fúria. Amém? Tá vendo? Aí é o juiz chegando, do açoite. O dilúvio do açoite, né? De Isaías 28, verso 2. Mas ela foi arrancada com fúria. Tá vendo aí? Foi lançada ao chão. E o vento leste secou o seu fruto. Suas fortes varas se quebraram, né? Quem é as varas? A autoridade que ela tem no meio dela, né? Ela está entre leões. Então, entre ela está os que têm mais autoridade, né? As suas varas, todas as autoridades. Os leões, entendeu? Vendo aí, ó. Suas varas, né? Suas autoridades, né? Se quebraram e murcharam, né? E o fogo as consumiu. Tá vendo aí? E o fogo consumiu o quê? Os leões. Está em Isaías, Salmos 57, né? Diz que o fogo consumiu eles, ó. A leoa e os demais leões, ó. Tá vendo aí, ó? O fogo consumiu, né? Tá em Salmo 57. Que eu já li no vídeo passado, né? Vamos ler de novo, ó. Salmo 57, verso 3 e 4, ó. Aqui, ó. Aliás, eu vou ler do verso 4, né? Salmo 57, verso 4. Minha alma está entre leões, tá vendo os poderosos de novo aqui? Os leões poderosos. Eu estou entre aqueles que são incendiados, né? São queimados. Né? Queimados com fogo, tá aqui. Ezequiel 19, verso 12, tá vendo? Mas ela, a leoa e os leões, né? Foi arrancada, né? Tomados com fúria. Foi lançada ao chão e o vento leste secou seu fruto. Suas fortes varas, né? Suas autoridades se quebraram e murcharam. E fogo as consumiu, tá vendo aí? Salmo 57, verso 3, verso 4, né? Então, né, diz que Daniel estava entre os leões, né? Entre aqueles que são incendiados, são queimados pelo fogo. Tá vendo? É o fogo de Isaías 28, verso 2 e verso 17. É o dilúvio, né? Do açoite, contra os leões. E os poderosos, os leões, serão, né, arrancados com fúria. Tomados. Entendeu? Tá vendo? Aí vai, quando você ler aqui é o 19, verso 13, vai dizer, ó, continua dizendo, ó. E agora ela está plantada no deserto, e um chão seco e sedento, tá vendo aí? Sem palavra, né? Verso 14. E o fogo saiu, a palavra do fogo, o fogo saiu de uma vara de seus ramos. Quem é? O ramo direito. Diz que a mensagem do fogo, né? Que reprova, saiu de quem? Saiu de um dos seus ramos. Quem é? Um ramo direito. Né? Tá em Isaías 28, verso 17. Um homem poderoso. Tá vendo aí? O fogo saiu de um dos raminhos que estava no meio dela. Quem é? O ramo direito. E o fogo saiu de uma vara dos seus raminhos, que devorou o seu fruto, para que ela não mais, né, tenha vara forte, autoridade, né? Para ser um cetro para dominar, né? Para dominar e oprimir, né? Entendeu? Essa é a lamentação, esse virá de lamentação, tá vendo aí? A lamentação da leoa, né, e o pacto quebrado, né? Entendeu? Quem assistiu o vídeo anterior que eu lancei um vídeo falando sobre isso. Né? Quem assistiu aí, quem não assistiu, assista lá, beleza? Então aí, tá vendo? Né? J 4:20 diz o quê? Ó, em um momento eles morrem, as pessoas, os gentios lá do céu, são perturbados até a meia-noite, né? E passam. E os poderosos, quem é poderoso? Os leões. E os leões, né, serão que arrancados. Nessa tradução aqui fala arrancados, ó. Arrancados com o quê? Com fúria. Ezequiel lá, nós acabamos de ler. Né? E a leoa e os leões serão arrancados com fúria. A mensagem vai provar eles. Porque eles caiu, né? Idolatria, soberba, ganância, inveja, entendeu?
Caiu, né? A igreja caiu, né? Terceira rebelião, terceira queda, né? Terceira batida na pedra. Entendeu? Entendeu? Agora aí, palavra arrancadas, lendo essa Bíblia aqui, ele é NTL, ó. NTL, J420. Aí você vai ver lá, né? Os poderosos serão arrancados. Porque tá ligado com Ezequiel. Entendeu? 19. Que a leoa e os poderosos serão arrancados com fúria. Arrancados do templo, serão expulsos do santuário. Entendeu? Serão arrancados, né? Serão tomados pelas águas do dilúvio. Entendeu? Serão tomados, né? Arrancados, serão levados, né? Pelas águas do dilúvio. Entendeu? Por isso que eu passei essa imagem aqui, ó. Tá vendo, irmãos? Ó. Vendo aí, ó, quem foi salvo aqui? Vamos falar lá em Lucas, né? Um será tomado e outro será deixado. Mas quem foi salvo? Quem foi salvo aqui? Tá vendo aqui a imagem aqui, ó? Eu bati uma imagem aqui do dilúvio, né? Tá vendo aí? Quem foi salvo aqui? Foi aquele que foi deixado, que é o templo eterno. A arca aqui representa o templo. Ó. A arca representa o templo eterno, tá vendo aí? Mas quem foi salvo aqui? Foi que foi deixado na arca com vida ou que foi tomado, levado pelas águas? Quem foi salvo? Quem foi salvo foi deixado aqui, ó, com vida na arca, não foi tomado, levado pelas águas. Entendeu? Essas águas aqui representam quem? Representa o dilúvio do açoite, que está lá em Isaías, no verso 2. Do homem poderoso, né? Que vai vir, né? Com a tormenta, com a tempestade. Aqui a tempestade aqui, ó. Tempestade, né? Aqui, ó. O dilúvio das águas. Então quem foi salvo aqui? Quem foi salvo foi deixado na arca, no templo, com vida, ou que foi expulso da arca, que levado pelas águas, tomado? Quem foi salvo foi que foi deixado, não que foi levado, tomado pelas águas. Que foi tomado pelas águas, que foi reprovado, mortos. Entendeu? Entendeu aí? Aí tem lá em Mateus também, né? Aqui, ó, Mateus 7. Ó. Mateus 7, né? Mateus número 7, ó, fala do dilúvio também, né? Um código, um segredo, né? Dilúvio de Isaías 28, verso 2. Né? O dilúvio do açoite. Que está em Mateus 7 também. Mateus 7, 24. Ó. Vou ler do 24 em diante. Ó. Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, né? Expõe a obra, assemelhei, né? A um homem sábio, né? Prudente, que construiu a sua casa. Ó, a casa aqui, ó. A casa aqui. Construiu a sua casa, ó. Tá vendo a casa aqui? A casa é o templo eterno. Tá vendo? A arca é o templo eterno. Entendeu? Construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Aí, ó. E desceu a chuva aí, ó. Vendo aí? Ó, o dilúvio, ó, a chuva. Desceu a chuva. Que chuva é essa? Isaías 2, a tempestade. Dilúvio chegando. Desceu o dilúvio, né? De Isaías 2. Vieram as suas inundações, tá vendo aí? Inundações, a imagem aqui, ó. Dilúvio, inundações, né? E né, combateu contra aquela casa, contra aquela arca, tá vendo aí, ó? E ela não afundou. Porque estava estabelecida foi pela rocha. Tá vendo? Entendeu? Entendeu aí? Quem é a arca ali é o templo eterno. Entendeu? Né? Só que quem foi salvo no dilúvio lá, no tempo de Noé? Quem foi salvo foi aquele que foi deixado na arca, foi deixado ou que foi tomado, foi levado? Quem foi salvo foi que foi levado, quem foi salvo foi quem foi deixado, não foi que ele foi levado. Quem foi levado pelas águas foi condenado, morreu afogado, entendeu? Já passei essa questão aí de Lucas 17 já. Quem assistiu os vídeos aí já sabe o que eu tô falando, entendeu? Então quem foi salvo foi que foi deixado, não foi levado pelas águas, entendeu? Então os poderosos lá serão o quê? Levados, serão tomados, serão arrancados com fúria dessas águas aqui, ó. Isaías 28, verso 2, serão reprovados, poderosos. Quem é os poderosos? É os leões. Aí mostra que os leões, então, né, vão ser o quê? Reprovados, porque caíram, né? Infelizmente aí, né? Então é isso aí, entendeu aí, irmão? Tá vendo? Então os irmãos podem ler aí na Bíblia NTL, né? Em Jó 34:20, na Bíblia NTL, que a dizer o quê? A dizer, vai dizer, né? Os poderosos serão arrancados, não fala tomados, não, agora na Bíblia Almeida, não. Na NTL fala, os poderosos serão arrancados, porque tá falando a ligação de Ezequiel 19, né? Que a leoa e os leões serão arrancados com fúria, serão tomados, né? Arrancados, entendeu? São expulsos do santuário. Arrancados ali, arrancados do santuário, entendeu? Se expulsar eles. Entendeu? Infelizmente. Perdão aí, irmãos. Ah, entendeu aí, irmãos? Palavra, mensagem, bem forte, né? É bem forte. Entendeu? Entendeu, irmãos?
Poderosos serão arrancados, né? Tal. Aí esses irmãos. Agora eu vou passar outra coisa para os irmãos. É que você continua lendo aqui, ó. Você continua lendo Jó 34, verso 24, né? Que eu já passei também. Fala o quê? Ele partirá em pedaços homens poderosos, que é os leões. Sem número, também nem porque fala sem número, são maioria. Eles são maioria, né? Os leões. Eles são maioria. Está lá em Êxodo 23, verso 1 e 2, né? Que fala bem assim: não tomais parte, né, com a maioria, para distorcer o que? O direito, né? O direito do pobre, para distorcer o direito, né? Distorcer a mensagem. Deus distorce a palavra do pobre, porque está lá uma profecia, está lá em Salmos, né? Que eu passei também no vídeo anterior, né? Entendeu? Aqui, ó. Salmos 50. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Salmos. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. É que eu perdi. Aqui, ó. Salmos 56, né? Salmos 56, verso 5, a dizer o quê? Todo dia eles distorcem as minhas palavras, tá vendo aí? Eles distorcem a palavra né? Daquele que eles matou, né? Paulo, né? Todo dia eles distorcem a minha palavra, por quê? Porque falando de Jó, tá falando de Êxodo 23, verso 1 e 2, né? Fala da maioria, né? Não tomar parte pela maioria, né? Para distorcer o que? As palavras do pobre. Deus distorceu o direito, né? Ele fala um juízo injusto, não, um julgamento injusto, né? As pessoas não tomam parte pela verdade, tomam parte pela maioria. Não porque a maioria, mas a maioria, maioria, vai, porque a maioria, né? É quantidade, não é qualidade não, viu? Quantidade não é qualidade, entendeu? Então não é tanto que a escritura fala que a maioria entra para a perdição, né? Entendeu? Porque a verdade não está com a maioria, a verdade está com a minoria. Mas a pessoa quer sempre seguir a maioria, né? Mas ela vai com as outras, entendeu? Por isso que lá em Êxodo fala, Êxodo 1, verso 2. Êxodo 23, verso 1 e 2. Né? Não mais parte pela maioria, para distorcer o direito, para distorcer a palavra do pobre aqui, ó. A Salmos 56, verso 5, ó. Todo dia eles distorcem as minhas palavras. Estou falando de Êxodo 23, verso 1 e 2. Que toma parte pela maioria, que é a maioria, os leões aqui, ó. Né? J34, verso 24, ó. Ele para tirar em pedaços homens poderosos, sem número, né? Maioria. Né? Maioria, né? A maioria. Tá vendo aí? E colocará outro em seu lugar, lá do céu. Né? Tá lá em Isaías, Mateus 21, verso 42 a 45. Entendeu? Tá vendo? E são sem números, ó. Porque tá falando né, em código aqui também, em código, esses poderosos aqui, ó, esses leões em código, eles também se retratam a eles como um nefilins, né, os nefilins, né, os poderosos que tinha na época de Noé, os gigantes, né, sim, tá lá, já passei essa questão já, eles são chamados aqui também de nefilins, esses poderosos aqui, ó, desses leões, chamados de nefilins, né, e fala aqui, ó, J34, verso 25, ó, né, verso 24, né, ele partirá em homens poderosos em pedaços, leões, né? E colocará outros em seu lugar. Mas você diz que esses poderosos são o quê? São o quê? São sem número, né? Ou seja, são a maioria. Entendeu? Aí você pode ligar com o quê? Com Deuteronômio, capítulo 2, verso 10 e 9. Fala dos Nefilins, que são, né, maioria, né? Os Nefilins eram numerosos na época lá na antiga, né? De Josué, Moisés. Entendeu? São numerosos. Maioria. Entendeu? Então esses poderosos aqui, esses leões também, tá ligado com o quê? Com nefilins. Eles são, na escritura, eles são retratados como nefilins, né? Os poderosos. Por isso que Yah mandou o dilúvio. No tempo de Noé lá, né? No tempo antigo, Yah mandou o dilúvio, né? Principalmente por causa dos nefilins, né? Os poderosos que estavam oprimindo o povo do Eterno, né? Oprimindo o povo do Eterno. Então ele mandou o dilúvio para destruir eles. Os nefilins, os gigantes, né? O dilúvio das águas, né? Os poderosos são tomados, nefilins, entendeu? É pesado. Os irmãos aí do leão aí, está enrolado, viu? Está enrolado. Que Yahweh vai ter misericórdia, né? Que Yahweh vai ter misericórdia. Que o negócio tá feio. Foi feio a queda foi grande. Entendeu? A queda foi grande. Né?
Felizmente, né, a queda foi grande. Você quer ver? Aqui, ó. Mateus 7, verso 26, ó. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, tá vendo aí? Não as pratica, né? Compará-lo-ei ao homem imprudente, né? Louco, porque a loucura da escritura é rejeitar a palavra. Que edificou essa casa sobre o que? Sobre a areia. Né? E desceu a chuva, que é a chuva? A chuva de Isaías, no verso 2. Vieram as inundações, tá vendo aí? E sopraram os ventos e golpearam contra aquela arca, né? Aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda, foi grande a sua queda. Porque ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido ao profeta que ela levantou. Que, né? E ela levantou um profeta semelhante a Moisés. Quem é? É o Paulo. Né? O terceiro mensageiro. Entendeu? E ela levantou ele para, né? Que ele é igual a Moisés, né? Ele é semelhante a Moisés. É o terceiro, ele é Yalcha, né? Espiritualmente. Entendeu? O terceiro, né? Que fica entre Moisés e entre Elias. E é o terceiro, que ela levanta, né? Que é ele, e ele é semelhante a Moisés. Né? Como assim semelhante? No modo de ensinar. Né? De ensinar, entendeu? A palavra. Igual Moisés, igual o homem direito. Tá vendo aí? E ele não ouviu a mensagem dele, aí caiu. Né? Caiu, né? Fala aqui, ó, em Mateus 7, ó, né? Aquele que ouve essa minha palavra não pratica, né? Ouve a palavra não pratica. Não põe em obra, né? Entendeu? Porque tô falando de Atos aqui, ó. Não ouviu a palavra do profeta que ela levantou, ó. Terceiro, né? Aqui, ó. Atos 3, verso 22, ó. Ó. Atos 3, 22. Tá vendo? Aqui, ó. Já mostrei já essa questão de Atos 3, 22, né? Aqui, ó. Diz o seguinte, ó. 22 e 24, ó. Pois, na verdade, Moshe, né, que é Moisés, homem direito, o segundo mensageiro, disse aos pais, o Ial, vosso Criador, vos levantará um profeta. Que profeta é esse? O terceiro, é Paulo, né? Yalcha, é o próprio Machia. Entendeu? Ial, vosso Criador, vos levantará um profeta dentre os irmãos, né? Semelhante a mim, né? Semelhante a Moisés, ó. Mas Moisés falando, semelhante a mim, ele é igual a mim. Como assim igual a ele? O modo de ensinar, entendeu? De falar, de pronunciar, né? De se expressar. Igual Moisés, ó. Semelhante a mim. E aí ele ouvireis, ó. Mas ouviu ele? Ouviu não. Aí tá lá em Mateus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, entendeu? Vai acontecer com ele, aquele vai ser grande, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Semelhante a mim, ó. E ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, né? Será destruída entre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel. O que é Samuel? A mulher. Tá vendo? A mulher não ouviu também não. A mulher fez o quê? A mulher, a leoa, fez a acepção de pessoa. Jogou ele, não foi? E condenou ele. Censurou ele, não foi a censura? Né? Mandou golpear Paulo na boca, né? Os irmãos viu o vídeo aí e já tá sabendo o que é. Aí quando você lê aqui Atos 3, ó. Continuando aqui, Atos 3. Depois que Paulo morreu, né? O Messias morreu. Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Aconteceu isso aqui, ó. Atos 3, verso 26, ó. Ressuscitando Ial, seu filho, Ialcha. Tá vendo aí? Porque, tá vendo aí? Quem assistiu o vídeo aí anterior, eu falei sobre isso, né? Da ressurreição do Messias e o pacto renovado, né? O contrato renovado. Tá vendo aí, ó? Atos 3, verso 26, ó. Ressuscitando, né, Ial, seu filho, né? Primeiro o enviou a vós, quem é? A Jerusalém. Foi? Jerusalém, né? Para vós abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades, tá vendo aí? Porque ele levou sobre si o pecado de quem? Deles, né? Deles quem? Dos leões. Lembra de Isaías 53? Né? Que eles pecaram e colocou a culpa de quem? No inocente, né? Ou seja, ele levou sobre ele a culpa deles. Entendeu? Eles caíram, né, em soberba, inveja, ganância, né? E botou a culpa, né? Botou os fatos tudo no inocente. Entendeu? Aí por isso que eu falo aqui, porque Alcha levou a culpa deles, né? O pecado deles, né? Entendeu? Tá vendo aí? Né? Tá vendo aí? Recitando Ial, a seu filho dos mortos, né? Primeiro enviou a vós, tá vendo aí? Jerusalém, os poderosos, né? Para vós abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades, tá vendo aí? O contrato é renovado, tá vendo aí? Ressurreição do Messias e o contrato é renovado. Quem assistiu os vídeos anteriores aí, já tá entendendo o que eu tô falando. Entendeu? Tá vendo aí? Tudo se encaixa, tá vendo aí? Não adianta, né? Depois que Yahshua ressuscitou, né, o pacto foi renovado, né? Foi estabelecido outra aliança, né? A nova aliança. Né? O novo pacto o pacto foi renovado, o contrato foi renovado. Entendeu? Né? Depois que Yahshua ressuscitou, né, a nova aliança foi estabelecida. Né? O contrato foi renovado, o contrato. Entendeu? Depois que Yahshua ressuscitou, né? Entendeu, irmãos? Agora eu quero mostrar outra questão para os irmãos, né? Outra questão para os irmãos.
que diz o seguinte, lá em Mateus, né? Outra questão para os irmãos que ela mostrou esses dias atrás, aí, acho que foi ontem, foi ontem, e ela mostrou outra questão no livro de Mateus 23, que fala justamente dos fariseus, né? Da cadeira de Moisés, fala deles, né? Os poderosos, os leões. E uma para os irmãos, essa questão aí que ela mostrou esses dias atrás. Mateus 23, se puder acompanhar, Mateus 23 vai dizer o quê? Mateus 23, verso de número... Deixa eu ver aqui. Mateus 23, verso 14, né? Diz o seguinte, presta atenção, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas viúvas, né? Mostra que são gananciosos, né? Os fariseus também, que fariseu lá na época de Auschwitz, né? Ali, eles eram gananciosos também. Por isso que eles pegavam, né? Ali, oferta no templo, né? Ali que tá, ali, oferta das pessoas mais pobres, né? As pessoas normais, ali, né? Os fariseus pegavam oferta no templo, né? Eles eram gananciosos, eles eram ricos, entendeu? Porque eles eram gananciosos. Eles pegavam as ofertas das pessoas ali, né? Pessoas normais, né? O povo leigo ali, eles pegavam as ofertas deles tudo, né? Os fariseus, no templo, né? Pegavam todas as ofertas deles, né? Eles eram ricos, gananciosos, entendeu? As ofertinhas ali que os pobres botavam ali nas viúvas, os pobres pegavam tudo, ó, no templo, pegavam tudo. É ganancioso, fariseu. Tá vendo? E Mateus 23, verso 14. Ó. Ai de vós, que fariseus hipócritas, porque devorai as casas viúvas, né, e sob protesto faz longas orações. Tá vendo? Por isso receberão a maior condenação. Tá vendo? E por que fala que eles o quê? Fala que eles fazem longas orações. Diz que esse fariseu aqui, ó, esses poderosos, eles fazem longas orações. O que é fazer longas orações, irmãos? O que é fazer longas orações? Fazer longas orações, irmãos, é quando a pessoa tem uma oração prolongada, uma oração demorada, entendeu? É isso que é fazer longas orações, né? Aqui, Alcha está dizendo que esse fariseu, ficava ali, ó, orando, ó, 50 minutos ali, ó, entendeu? Ele fazia longas orações, né? Entendeu? Eles pensam que por muitos falar serão ouvidos, entendeu? Por muitos falar serão ouvidos, não é assim, entendeu? Tá entendendo? Então eles faziam longas orações. O que é longas orações? É uma oração demorada, uma oração que demora, né? Uma oração longa. E de fato, esses irmãos aí do Leão, né? Do Ministério Azul, eles têm uma oração longa mesmo. Eu falo isso porque eu já estava no meio deles, né? Eu convivi no meio dos irmãos aí, né? Do Ministério Azul, e eu sei disso. E de fato eles faziam. Como é que pode, né? De fato eles faziam uma oração prolongada. Só o irmão sozinho ali, quando fazia uma oração, demorava ali 3, 4 minutos. Uma oração longa. De fato, eu falei isso porque já habitei no meio desses irmãos aí, já habitei no meio deles já. Deu antes, né? Antes de acontecer aquilo que aconteceu, né? Tal, a expulsão, a denúncia, a expulsão. Sabia disso, né? Eu falo porque eu já convivi com meus irmãos. De fato, eles têm uma oração prolongada. Né? Eles oram ali, fica uns 50 minutos ali orando. É oração longa que eles fazem, né? É fariseu aqui, ó. Tá vendo? Ai de vós, que fariseus hipócritas. Ai de vós, tá vendo? Porque devorar as casas viúvas, são gananciosos, avarentos, e sob protesto fazeis longas orações, né? E ficamos 50 horas, 50 minutos orando, uma oração longa, né? Por isso recebereis a maior condenação. Tá vendo? A maior condenação que vai receber é eles, logo, o Ministério Azul. Por quê? Porque eles tá pior que o Ministério Vermelho. Tá pior. Tá pior do que o Ministério do Boi. Tá vendo? Por isso que foi Alves fala aqui, ó. Por isso sofrereis a pior condenação. A pior que vai sofrer é quem? É o Ministério Azul. Que está pior do que o Ministério Vermelho. Tá vendo? Aí essas longas orações, né? Por que falar longas orações? É a profecia, quer ver? Ó? Essas longas orações, né? Isso faz peso que por muito falar, né? Serão ouvidos. Né? Tá lá no que? Tá em... Deixa eu ver aqui. Mateus 6. Acompanha comigo aí. Mateus 6. Né? Mateus 6. E de fato, esses irmãos aí, a oração deles, né? Esse povo aí do Ministério Azul, a oração desses irmãos aí é bem longa. Eu falo porque eu já convivi no meio dos irmãos, entendeu? E eu participava tinha vezes que eu participava da live de oração, né? Que era às 10 horas da noite ali. De fato, os irmãos ali, né? Tem uma oração longa, né? Eu falo que eu já convivi aí no meio dos irmãos, né? E já participei das lives de oração deles. E de fato, a oração deles é prolongada.
A oração deles é 50 minutos orando, né? É uma oração longa. Que é a profecia, né? Não adianta. Tá vendo aí, ó? Aí você pega Mateus 6, vai dizer o quê? Mateus 6, verso 5 ao 12. Diz o seguinte, ó. Ó, que fala justamente da oração, né? Que Yahshua ensina. Qual a oração que Yahshua ensina? Yahshua ensina a oração para orar muito ou orar pouco? Yahshua ensina a orar pouco, não é orar muito, não. Quando fala orar pouco, é questão de tempo, entendeu? Os fariseus não, os fariseus eles oravam, ficavam, não sei lá, orando para fazer oração longa. Mas não é essa oração que Yahshua ensinou. A oração que Yahshua ensinou foi essa daqui, ó. Mateus 6, verso 5 ao 12, ó. E quando tu orares, tá vendo aí? Quando tu orares, não sejais como os hipócritas. Quem é os hipócritas? Os fariseus lá, cadeia de Moisés. Não seja como os hipócritas, né? Os fariseus. Pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e fazem longas orações. São de Mateus 23, né? Acabei de ler. Entendeu? Pois eles adoram orar em pé na sinagoga. Que sinagoga é essa? Sinagoga de Satanás, né? Sinagoga de Satanás. Está em Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Né? Pois eles adoram lá em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, né, de Jerusalém, para serem vistos pelos homens. Né? Em Mateus 23, verso 1 ao 6. Entendeu? Em verdade eu vos digo, né? Em verdade eu vos digo, né? Que eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Verso 6. Mas tu, quando orares, quando for orar para o Eterno, entra no teu quarto, né? E fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, que está te vendo, ele te vê. Entendeu? Ele vai te recompensar publicamente. Entendeu? Entendeu? Aí vai 7, ó. Mas orando, não usei de vãs repetições. Tá vendo aí? Prolongando a oração, ó. Como fazem os pagãos, os gentios, né? Falando dos católicos, né? Que fala Santa Maria, de Deus, né? Repete não sei quantas vezes, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Falando dos católicos agora. Pois pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Tá vendo? Verso 8, ó. Não vós assemelheis a eles. Né? Que aí a eles quem? Os fariseus, né? E os católicos. Não vós assemelheis a eles. Pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de pedir. Verso 9, ó. Orai, pois, dessa seguinte maneira, Yahweh falando, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como é no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Que pão é esse? Palavra. O pão nosso cada dia nos dá. É palavra, né? Não nos deixe faltar palavra, mantimento espiritual. Porque a palavra do Eterno, a palavra, ela dá sustância espiritual à pessoa. Ela dá ânimo à pessoa continuar na jornada, na caminhada, né? A palavra, ela traz que ânimo para a pessoa, né? Ânimo, sustância. A pessoa continua ali, ó, né? Na caminhada. A palavra, ela traz ânimo, entendeu? E olha aqui, ó. O pão nosso, palavra, entendeu? A palavra, né, cada dia nos dá hoje. A palavra, né? Conhecimento. Tá vendo aí? Entendeu? Por isso que fala lá em Provérbios, né? Provérbios 11, verso 1, né? Provérbios 11, 1? Não. Fala bem assim, é Provérbios. Deixa eu pegar aqui. 14. Provérbios 14, verso 1 diz o quê? Diz o quê? Diz o seguinte, ó. Provérbios 14, 1, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Provérbios 11, verso 14. Aqui, ó. Onde não há sustento, né? Ou seja, onde não há conselho aqui, sustento, palavra. E onde não há conselho, palavra, o povo cai, tá vendo? Por isso que a oração fala assim, ó. Né? Não nos deixe faltar o pão cada dia. Ou seja, não nos deixe faltar o pão, o alimento do céu. Entendeu? Cada dia. Porque onde não há sustento a palavra, o povo cai em idolatria, em soberba, entendeu? Entendeu? Por isso que a oração é assim, ó. O pão nosso cada dia, a palavra. Nos dai hoje. Porque onde não há palavra, sustento, o povo cai. Em pecado, idolatria, soberba. Né? Tropeça na pedra de descanso que é Yahweh. O pão nosso cada dia, a palavra, nos dai hoje. Né? Entendeu? Perdoar nossas dívidas, né? Tal. Entendeu? Como nós perdoamos as nossas devedores, tá vendo? Tal, né? O irmão conhece aí. Né? Não deixe cair em tentação, né? Não deixe cair em tentação. Que tentação é essa? Não deixe cair, tropeçar na pedra. Entendeu? Não deixe cair em provação severa, né? Tropeçar na pedra de tropeço, que é Yahweh. Entendeu? Não deixe cair na pedra, tropeçar na pedra. Entendeu? Tropeçar na pedra de tropeço, quem é Yahweh. Não deixe cair. Em provação severa.
não de cair, né? Entendeu? Tropeça na pedra de tropeço, entendeu? É isso que está dizendo a oração, entendeu? Entendeu aí o código da oração? Tá vendo? É isso aí. Então, e os fariseus também são o quê? Eles são o quê? Os fariseus, eles são gananciosos, né? Gananciosos. Tá lá, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai a cara de uva, que são gananciosos. Por quê? Quem é esses fariseus? A cadeia de Moisés, é os poderosos, né? O puro mistério azul. E são gananciosos também. Quer ver? Quer ver que são gananciosos? Aqui, ó. Mateus 6, mesmo capítulo, não tá lendo. Mateus 6, né? Aqui, ó. Mateus 6, verso de número 19 em diante. Diz o seguinte, ó. Não junteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem e os corrompem, né? E onde os ladrões, né? Roubam, né? Entram e roubam, né? Arrombam e roubam, né? Mas juntai para vós tesouro no céu, que é a palavra, conhecimento, entendeu? Né? Conserva o seu galardão, conserva ele para o milênio, conserva o seu galardão para o milênio, entendeu? Onde nem a traça nem a ferrugem, nem corrompe, e onde os ladrões não podem arrombar nem roubar. Pois onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Entendeu? Se o vosso tesouro, está querendo dizer assim, ó, se o vosso tesouro estiver aqui na terra, então o seu coração está aqui na terra. Entendeu? Se a sua recompensa está aqui nessa terra, então o seu coração está na terra. Não está no alto, não. É crente de galinha. Já vê com as galinhas, fica a cabeça baixa, caçando cor na terra. Ou então, é crente de galinha, né? Não é crente de águia, é crente de galinha. Você fica caçando cor na terra, cabeça baixa. Entendeu? Caçando cor na terra, né? Riquezas materiais. Entendeu? Aí você lê aqui, ó, Mateus 6, verso 22, diz o seguinte, ó. A luz do corpo é o olho, tá vendo aí? A luz do corpo aqui é o olho. Tá vendo aí? É o olho. Tá vendo? Estou falando para cobiçar. Entendeu? Porque a luz do corpo é o olho. Tá vendo aí? Portanto, se o teu olho for puro, né? For puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porque a candeia, a luz do corpo é o olho. Então, se o seu olho for puro, teu corpo será todo de luz, cheio de luz, né? Porém, se o teu olho for mau, for ganancioso, né? For cobiçoso, né? Todo o teu corpo será cheio de trevas. Né? Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Tá vendo? Aí verso 24, ó, que fala do fariseu, né? Ó, Iau e o dinheiro, Iau e mamão, né? Nenhum homem pode servir a dois senhores. Né? Nenhum homem pode servir a dois reis, né? Por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um, né? Ou se apegar a um, né? E se dedicar mais ao outro. Não poder servir a Iau e ao dinheiro, e a mamão. O que é mamão, irmãos? Mamão na escritura? O que é mamão? Mamão, ele é um demônio, né? Ele é um demônio que carrega nas costas um saco de moeda de ouro, né? Moedas de ouro e de moeda de prata, mas moeda de ouro, né? Esse que é mamão. Mamão é um demônio. Para pesquisar aí no Google, você vai ver a imagem aí. Mamão é um demônio, né? É um homem, né? Um homem com a cara deformada, é um demônio, né? Que carrega um saco de moeda de ouro nas costas. Esse que é mamão. Por isso que os irmãos do Ministério Azul, né? Os fariseus aí, os leões, né? Por isso que os irmãos do Ministério Azul começou, né? Depois da queda, presta atenção, foi depois da queda, depois da terceira rebelião, eles começou a postar, né? Aqueles links de jogo, né? De aquelas moedinhas. Eu até baixei, eu tirei um print aqui, ó. Por isso que eu tirei o print, porque ela mostrou essa questão aí. Tá vendo? Eu tirei um print lá, ó. Tá vendo aí? Os irmãos começaram a postar. Tá vendo? Lá no canal manual, ó. Se muda pra ver? Aqui, ó. Se muda pra ver aí, ó. Lá no canal manual, tá vendo? Lá no manual de aula. Aí os irmãos começaram a postar esses links, né? De ganhar dinheiro. Tá vendo aquelas moedinhas de ouro, né? Mamão é isso aí, ó. Mamão é isso aí. Isso que é mamão, ó. Tá vendo aí, ó? E os irmãos lá do Leão começaram a postar esses negócios, né? De jogo, de ganhar dinheiro, né? Moedas. Por quê? Porque caiu em ganância. E olha que isso aqui começou depois que os irmãos se rebelou, né? Depois da rebelião, né? Da terceira rebelião, que começou a postar esses links, né? De ganhar dinheiro. Porque antigamente, antes da rebelião, da rebelião, eles não postavam os irmãos não postavam esses tipos de link assim não, no canal não, no grupo não. Antes da rebelião,
né, antes da rebelião, os irmãos não postavam esse tipo de link, né, no canal não, mano, no manual não. Antes da rebelião não postava esse negócio não, essas coisas aqui não. Postava não. Depois que os irmãos caiu, né, ali que os irmãos começaram a postar essas coisas aqui, ó, né, de dinheiro, né, ganhar dinheiro, a ganância, entendeu? Pode ver as pessoas que jogam esse jogo aqui, né? Esse jogo tigrinho, essas coisas assim, né? Ganha aquelas moedas de ouro. Pode ver que essas pessoas que jogam esse jogo, essas pessoas são gananciosas, né? Só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro, né? Se esforçam para ganhar dinheiro, né? Eles se dedicam, uns ali ficam horas jogando tigrinho para ganhar dinheiro. Ele fala aqui, ó, né? Mateus 6, verso 24, ó. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, né? Ou se apegará a um, né? Ou se dedicará a um, né? E desprezar o outro, tá vendo aí? Então por isso que essas pessoas aí que jogam tigrinho, né? Esse jogo aí, né? Muitas delas são gananciosas, né? E fica horas ali jogando, se dedica, né? Pra ganhar dinheiro, se dedica, ele fica horas ali, ó. Um fica até o dia inteiro, um passa a noite jogando tigrinho, porque se dedica muito pra ganhar aquele dinheiro, né? Aquelas moedinhas de ouro, se dedica, né? Ali. Se dedica a mamão, né? Se dedica a mamão. Fala aqui, ó. Pode odiar um e desprezar o outro. Se dedicar mais a um e desprezar o outro. Entendeu? Por isso que os irmãos do Leão aí, né? Do Mistério Azul, depois da rebelião, eles começaram a postar esse tipo de link, né? No canal. Né? Que começou a postar essas coisas assim, ó. De ganhar dinheiro. Porque caiu o quê? Em idolatria e em ganância também. Deus, os fariseus são gananciosos. Entendeu? Por isso, vocês podem ver esses links aqui, ó. Esses likes aqui. Antigamente, antes dos irmãos se rebelar, né? Cair em idolatria, cair em, né? Enfim, antes dos irmãos, né? Antes dos irmãos se rebelar contra o Eterno, não tinha esse tipo de link aí no grupo, não. Foi depois que os irmãos se rebelou, que começou, né? Lançar esse tipo de link no grupo, né? De ganhar dinheiro. Entendeu? Porque eles caíram no quê? Em idolatria também do dinheiro. Entendeu? Entendeu aí? Isso que lá fala, né? Há de vós que fazeis hipócritas, que devorais cada viúva, são gananciosos também. Tem ganância, fariseu, gananciosos. Entendeu? Agora porque os irmãos começaram a jogar esse tipo de link, esse tipo de jogo, né? No grupo, link, né? Para jogar, para ganhar dinheiro. Antigamente, né? Antes da rebelião, os irmãos não jogavam esse tipo de link no grupo, não, né? Esse tipo de jogo assim, né? Para ganhar dinheiro, não. Depois da rebelião, começou a jogar esse tipo de link, né? No grupo. Os irmãos jogar e ganhar dinheiro. Que é a profecia. Mostra que eles caiu o quê? Em idolatria, né? De dinheiro também, né? Caiu em ganância. Entendeu? Caiu. Tá vendo aí? Felizmente. Entendeu? Aí ela mostrou essa questão aí, né? De Mateus 23, versículo 14 e Mateus 6. Entendeu? Mateus 6, né? Por isso que os irmãos começaram a jogar esse tipo de link, né? Depois da rebelião. Mas antes da rebelião, os irmãos não postavam esse tipo de coisa, né? No grupo, não. Não postava, não. Depois da rebelião, começou a postar esse tipo de coisa, né? No grupo, né? Lá, no canal, né? No Telegram, do manual. Entendeu aí, irmãos? Questão? Então é isso aí que eu tinha passar para os irmãos mesmo. Só né, essa mensagem aí. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Espero que os irmãos entenderem a mensagem, né? Espero que os irmãos entenderem a mensagem de Jó, né? 34:20, né? Entendeu? Entender a mensagem. Então é isso aí. Por hoje é só isso mesmo. Né? Foi as últimas palavras aí, né? Entendeu? Do avivamento, né? E é isso. Não tenho mais nada para falar, para mostrar, entendeu? E é até aí, certo? As últimas palavras do avivamento, né? Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Espero que vocês vão entender a mensagem, né? Fique na graça e na paz do Eterno. Entendeu? Ah, tem outra questão para os irmãos que eu tenho que mostrar. Uma questão aqui, né? Aqui, ó. Ah, acho que já mostrei já, na verdade. Já mostrei, né? Ah, já mostrei. Já passei já. Então é isso aí mesmo. Valeu, irmãos. E abençoe seus irmãos, né? Que todos aí fiquem na graça e na paz do Eterno.